Você já reparou que o trabalhador mais doente do Brasil sempre trabalha na empresa que menos paga? Coincidência? Não existe coincidência quando a conta bancária está no vermelho e o chefe não te respeita. Existe estratégia de sobrevivência. Existe o único cartão que o pobre tem no bolso que nenhum banco pode cancelar: o atestado médico. Meu nome é João e eu sou o CEO dos Caramelos. E hoje eu vou falar sobre um fenômeno que os economistas ignoram, que os RHs fingem não entender e que todo trabalhador de busão conhece de cor: a relação profunda, íntima, quase amorosa que o brasileiro de baixa renda tem com o papel do médico. Não é preguiça, não é fraqueza. É psicologia de quem foi encurralado pelo sistema e descobriu a única saída legal disponível. Se você já usou atestado como armadura, se você já saiu de UPA às 6 da manhã com um papel na mão e uma sensação estranha de vitória no peito, se você conhece alguém assim, chama a matilha. Compartilha esse vídeo agora, porque o que eu vou falar aqui não vai aparecer em nenhum curso de educação financeira de coach de terno. Isso é papo de quem conhece o cheiro da sala de espera do SUS. Primeiro, deixa eu te dar o enquadramento técnico e já traduzir para a língua da rua. Economistas chamam isso de presenteísmo e absenteísmo. Presenteísmo é quando você vai trabalhar doente, improdutivo, arrastando o corpo porque não pode faltar. Absenteísmo é quando você falta. O sistema odeia os dois, mas só pune o segundo. E o trabalhador de baixa renda aprendeu na prática que o atestado médico é o único instrumento de poder que ele tem dentro de uma relação de trabalho completamente desequilibrada. É a coleira que ele consegue tirar do pescoço por 48 horas sem que a carrocinha possa fazer nada. Agora vamos para o miolo, os arquétipos, os perfis do trabalhador brasileiro e sua relação com o atestado. Porque não existe uma história só. Existem pelo menos 8 formas diferentes de um caramelo usar esse papel. E cada uma delas revela algo sobre o sistema que criou essa necessidade. Arquétipo número 1. O exausto estrutural. Esse é o mais comum e o mais invisível. Trabalha 6 dias por semana. Acorda às 4h30 da manhã. Pega 2 ônibus. Trabalha em pé 8 horas. Volta no busão lotado. Chega em casa às 8 da noite. Não tem férias remuneradas de verdade porque a empresa dá o papel, mas não dá o descanso. O corpo dele não aguenta. Não é frescura. É física. É biologia. O músculo precisa de recuperação. O cérebro precisa de silêncio. E quando o sistema não oferece isso de forma digna, o corpo cobra a conta sozinho. O mecanismo psicológico aqui é simples: colapso por sobrecarga crônica. O cortisol, que é o hormônio do estresse, fica tão elevado por tanto tempo que o sistema imunológico simplesmente abaixa a guarda. A doença não é fingida, ela é fabricada pelo próprio regime de trabalho. A crítica ao sistema é direta. Empresa que exige produtividade máxima sem oferecer condições mínimas está terceirizando o custo humano para o SUS e para o trabalhador. Dica do CEO: se você é esse arquétipo, o atestado não é solução, é sintoma. Você precisa calcular seu custo de vida real e montar uma reserva de emergência de pelo menos 3 meses de despesa para ter poder de negociação ou poder de saída. Sem reserva, você é refém. Com reserva, você tem escolha. Arquétipo número 2. O invisível do salário mínimo. Ganha um salário mínimo. Às vezes um salário mínimo e R$ 200. Trabalha como auxiliar, como operador, como atendente. O trabalho dele é intercambiável para o patrão. Qualquer pessoa pode fazer o que ele faz depois de 2 dias de treinamento. Ele sabe disso. O patrão sabe disso. E essa consciência cria uma relação de poder completamente assimétrica. Quando esse trabalhador pede um dia de folga para resolver problema pessoal, a resposta é não. Quando ele pede para sair mais cedo porque o filho está com febre, a resposta é: vê se pode. Mas quando ele chega com o papel do médico, a lei fala mais alto do que o patrão. A consolidação das leis do trabalho, a CLT, não é perfeita. Mas nesse ponto ela é clara. Atestado médico é falta justificada. Ponto. O mecanismo psicológico aqui é a recuperação de agência. Agência é a sensação de ter controle sobre a própria vida. O trabalhador de salário mínimo tem agência quase zero dentro da empresa. O atestado devolve uma fração dessa agência. É o único momento em que ele diz não. E o sistema é obrigado a aceitar. A crítica ao sistema.
Um mercado de trabalho que paga salário mínimo de subsistência e ainda nega a autonomia básica ao trabalhador está criando as condições perfeitas para que o atestado médico se torne moeda de resistência. Dica do CEO: aprende a ler a CLT. Não precisa de advogado para entender seus direitos básicos. Conhecimento jurídico é blindagem de pelo. Trabalhador que conhece a lei é mais difícil de tosquear. Arquétipo número 3. O estrategista da necessidade. Esse aqui o pessoal de RH odeia. Mas eu respeito. Porque ele aprendeu a usar as regras do jogo contra o próprio jogo. Ele não está doente da forma que o médico vai diagnosticar. Mas ele está esgotado de uma forma que nenhum CD ainda catalogou direito. Ele tem conta para pagar, filho para buscar na escola, INSS para resolver, banco para negociar. E o horário comercial do mundo inteiro coincide exatamente com o horário em que ele precisa estar na empresa. O atestado é a solução operacional que o sistema criou sem querer. O mecanismo psicológico aqui é o que os estudiosos chamam de comportamento adaptativo em ambiente de restrição. Quando o sistema não oferece mecanismos legítimos e acessíveis para que o trabalhador resolva sua vida, ele encontra os mecanismos disponíveis. A crítica ao sistema: banco que só atende de segunda a sexta das 10 às 4, escola que só faz reunião de manhã, INSS com fila de 3 horas. Tudo isso foi construído assumindo que o trabalhador tem flexibilidade. O trabalhador de baixa renda não tem. O atestado preenche esse vácuo. Dica do CEO: isso aqui não é incentivo para fraude. É diagnóstico de sistema falho. A solução real é construir renda que te dê flexibilidade. Mesmo R$ 50 por mês em renda passiva já é o começo de uma liberdade que o salário nunca vai te dar. Arquétipo número 4. O prisioneiro do trabalho indigno. Ele não odeia trabalhar. Ele odeia aquele trabalho específico. Tem chefe que humilha. Tem colega que sabota. Tem ambiente que adoece a alma antes de adoecer o corpo. Ele acorda com aquela sensação de peso no peito que não é doença física, mas que é real demais para ser ignorada. O sistema médico ainda não tem um CID para dignidade violada. Mas tem CID para ansiedade, para depressão, para síndrome do esgotamento profissional, que é o burnout. E cada vez mais os médicos do SUS estão reconhecendo essas condições, porque elas são epidemia entre trabalhadores de baixa renda. O mecanismo psicológico aqui é a dissonância cognitiva crônica. Quando o que você precisa fazer para sobreviver contradiz completamente o que você acredita que merece como ser humano, o cérebro entra em colapso. Não é fraqueza, é a resposta normal de uma mente saudável a uma situação insana. A crítica ao sistema. Empresa que cria ambiente de trabalho tóxico e depois se surpreende com um alto índice de atestados está olhando para o termômetro e culpando a febre. Dica do CEO: saúde mental é patrimônio. Patrimônio que você não pode vender, não pode penhorar, não pode parcelar. Protege com a mesma ferocidade que você protegeria dinheiro em conta, porque sem ela, nenhum investimento funciona. Arquétipo número 5. O pai ou mãe solo de plantão. Filho adoece. Escola liga. Creche fecha por causa de reforma. Consulta pediátrica só tem horário de manhã. E tem um detalhe que o sistema finge não saber. Quando o filho de trabalhador de baixa renda fica doente, não tem avó disponível, não tem babá contratada, não tem marido ou esposa que pode cobrir, porque o outro também trabalha no regime idêntico de sem flexibilidade. Quem fica em casa é quem conseguir o atestado primeiro. O mecanismo aqui é puro cálculo de sobrevivência familiar. Não tem psicologia complicada. Tem matemática de quem não tem rede de apoio. A crítica ao sistema. Política de benefícios que não inclui auxílio para cuidado de dependentes está ignorando a realidade de pelo menos 40% da força de trabalho brasileira. Dica do CEO: isso aqui é um problema que o atestado resolve no curto prazo, mas não resolve no longo. A solução estrutural é construir uma rede. Vizinha de confiança, familiar próximo, acordo com outro pai ou mãe em situação similar. Capital social é tão importante quanto capital financeiro para quem está começando do zero. Arquétipo número 6. O refém do transporte público. Esse aqui mora a 1h30 de distância do trabalho em condição normal. Em dia de chuva forte, em dia de acidente na rodovia,
Em dia de greve parcial, esse tempo dobra ou triplica. Ele já chegou 3 horas atrasado por causa de alagamento. Levou advertência. Já perdeu parte do salário por desconto de atraso. Já foi ameaçado de demissão por faltas causadas por colapso no sistema de transporte que ele não controla e não pode pagar para substituir. O atestado, nesses casos, é a única proteção disponível. O médico do posto conhece a realidade do bairro. Sabe que aquela tosse existe de verdade. Que aquela dor nas costas de quem fica em pé 3 horas no ônibus existe de verdade. O mecanismo psicológico é a antecipação de punição. O trabalhador aprende que o sistema vai puni-lo por situações que estão completamente fora do seu controle. Então ele desenvolve mecanismos de proteção preventiva. A crítica ao sistema. Cidade que não investe em transporte público de qualidade e ainda pune o trabalhador pelo resultado desse desinvestimento, está cobrando 2 vezes do mesmo bolso vazio. Dica do CEO. Moradia próxima ao trabalho é investimento financeiro disfarçado de custo. Calcula o que você gasta em transporte, em tempo, em saúde, em estresse. Às vezes um aluguel R$ 50 mais caro perto do trabalho é mais barato do que morar longe e pagar com o corpo. Arquétipo número 7. O negociador informal. Esse é o mais sofisticado da matilha. Ele entendeu que o atestado tem valor de troca dentro de um sistema que não oferece outros instrumentos de negociação. Ele não usa o atestado com frequência. Ele usa com precisão. Quando a empresa está pressionando para horas extras, não pagas. Quando o ambiente ficou insustentável depois de uma reunião humilhante. Quando ele precisa de um sinal de que ainda tem algum poder nessa relação. É o equivalente financeiro de uma greve de um homem só. Silenciosa, legal, eficaz. O mecanismo psicológico aqui é o que os teóricos de negociação chamam de BATNA, que em português seria a melhor alternativa disponível em caso de não acordo. O trabalhador sem reserva financeira, sem qualificação diferenciada, sem rede de contatos, tem BATNA 0. O atestado é o único BATNA que o sistema deixou disponível. A crítica ao sistema. Relação de trabalho que não oferece canais legítimos de negociação vai sempre produzir negociação pelos canais disponíveis. Dica do CEO. O objetivo real é construir um BATNA verdadeiro. Qualificação, reserva de emergência, renda paralela, rede de contatos. Cada um desses elementos é um dente a mais na sua capacidade de negociar de igual para igual. Sem BATNA, você não negocia. Você implora. Arquétipo número 8. O corpo que cobrou a conta. Esse aqui não escolheu nada. O corpo simplesmente parou. Pressão alta que apareceu aos 32 anos. Diabetes que chegou antes dos 40. Problema na coluna que é resultado direto de 10 anos carregando peso sem equipamento adequado. Ler, que é a lesão por esforço repetitivo, nos dedos de quem digita 8 horas por dia em cadeira sem regulagem. Esses trabalhadores não estão usando o atestado como estratégia. Eles estão colhendo o resultado de anos de trabalho em condição que nenhum ser humano deveria aceitar como normal. O mecanismo aqui não é psicológico, é fisiológico. É o acúmulo de dano físico que o sistema chama de custo do negócio e que o trabalhador chama de minha vida. A crítica ao sistema. Acidente de trabalho e doença ocupacional no Brasil são subnotificados de forma criminosa. Empresa que não investe em ergonomia, em equipamento de proteção, em pausas adequadas, está transferindo o custo da produção para o corpo do trabalhador e para o orçamento do INSS. Dica do CEO. Prevenção é investimento. Gasta com exame preventivo antes de gastar com tratamento. Usa os benefícios do SUS com inteligência. Conhece seus direitos trabalhistas em caso de doença ocupacional. Seu corpo é o único ativo que você não pode substituir. Agora para o manifesto. O resumo filosófico do que você acabou de ouvir. O atestado médico não é símbolo de fraqueza. Não é prova de malandragem. É o documento mais honesto que existe sobre o estado de saúde de um país que construiu sua economia sobre o corpo de pessoas que nunca tiveram escolha. Quando um trabalhador de baixa renda ama o atestado médico, ele não está amando a doença. Ele está amando a única pausa que o sistema permite sem punição imediata. Ele está amando o único momento em que a lei fica do lado dele.
Ele está amando a sensação, ainda que temporária, de não ser propriedade de ninguém por 48 horas. O caramelo estratégico entende isso. Mas o caramelo estratégico não para aqui. Porque atestado é tática de sobrevivência, não estratégia de liberdade. Sobrevivência é o que você faz quando está encurralado. Liberdade é o que você constrói quando entende o jogo. Soberania financeira não é ter muito dinheiro, é ter escolha. É poder dizer não para o trabalho que adoece sem entrar em colapso financeiro. É poder ficar em casa com o filho doente sem precisar de papel de médico para justificar que você é pai ou mãe antes de ser funcionário. É poder trocar de emprego sem desespero porque você tem 3 meses de reserva e uma renda paralela que já cobre o básico. O sistema foi construído para que você nunca tenha essa escolha. A carrocinha funciona porque você precisa do osso que ela oferece. O adestrador tem poder porque você não tem reserva. A coleira aperta porque você não construiu o território próprio. Mas o caramelo aprendeu. O caramelo não late para o sistema. O caramelo trabalha em silêncio, poupa em silêncio, investe em silêncio e um dia simplesmente não está mais disponível para ser adestrado. Não com raiva, não com discurso, com patrimônio. Agora o ritual da matilha. Se você chegou até aqui, você faz parte dos que entenderam. Então vai lá nos comentários e digita a frase secreta de hoje. A frase é essa: vitamina C e CDI curam tudo que o patrão causou. Digita isso. Só quem é da matilha vai entender o que está escrito nas entrelinhas. Dica do CEO: o lucro não late. Ele trabalha em silêncio. Yeah!